Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, muito bom estarmos juntos em pleno carnaval. É um feriado que é vivido de tantas formas quanto são as pessoas, todas elas dignas por si. Cada um se questione com que atitude tem vivido a sua maneira de viver o carnaval, de viver a vida. Não cabe a nenhum de nós, não temos nenhum de nós estatura espiritual, moral, para apontar e julgar. Muito bom estarmos juntos, muito bom permanecermos com a noção clara do que é, de alguma coisa que é essencial a esse momento. Estejamos juntos sempre no essencial. Hoje vamos falar sobre o fenômeno mediúnico. Uma pessoa desinformada pode imaginar o fenômeno mediúnico como uma propriedade, uma exclusividade do espiritismo. Não apenas não é verdade, como é muito importante que entendamos que, em primeiro lugar, o fenômeno mediúnico existe desde que o ser humano é ser humano. Existem achados arqueológicos com pinturas que sugerem fortemente a prática mediúnica. Em segundo lugar, é importante entendermos e atribuirmos ao fenômeno mediúnico, em diversos momentos de diferentes revelações espirituais, uma importância estratégica. Pensemos o seguinte: como Moisés, atendo-nos apenas ao universo ocidental, que é onde mais conhecemos, que seria da função de Moisés, da tarefa de Moisés, de conduzir um conjunto de escravos até uma terra prometida e transformar esse conjunto de escravos em um povo, em uma nação? Como conseguiria ele fazer essa tarefa sem o fenômeno espiritual, sem o fenômeno mediúnico? A Bíblia fala que eles foram guiados por uma nuvem o tempo todo, que a água brotava das pedras, que o maná, alimento espiritual, vinha dos céus. A própria revelação dos 10 mandamentos no alto do Monte Sinai, quando Moisés grafou os 10 mandamentos na pedra, o que foi senão uma psicografia? Declaradamente uma psicografia, já que, segundo a literalidade do texto bíblico, a fonte dos 10 mandamentos é o próprio Deus. Seja do próprio Deus, o que particularmente é inconcebível, mas seja de espíritos elevados a serviço de Deus, o que é muito mais factível. O fato é que Moisés recebeu os 10 mandamentos por via mediúnica. E questionamos os amigos no nosso estudo o que seria, como conseguiria ele manter a autoridade sobre o povo, já que não tinha instituições, já que não tinha um Estado organizado, senão através do fenômeno espiritual. Qual a importância do fenômeno espiritual?
depois dele, mesmo Jesus, com toda o seu poder moral, a aura, a energia que dele se emanava de amor, será que houve alguma importância o fenômeno das curas, dos milagres, em manter a coesão, não apenas de pessoas que procuravam-lhe as palavras, as orientações, mas do próprio colégio apostólico? O que conseguiria Jesus sem o fenômeno espiritual, sem os milagres, sem a mediunidade? Analisem vocês. E por fim, o Espiritismo, que surgiu através do fenômeno das mesas girantes nos salões de Paris, que depois disso produziu inúmeros fenômenos de materialização. Ainda hoje, o intercâmbio mediúnico, o trabalho das curas, as cartas consoladoras, os romances, será que tudo isso tem alguma importância para a revelação dos espíritos, que é de implicações profundamente filosóficas e profundamente religiosas? Não é coincidência. O fenômeno, numa humanidade materialista, imediatista, apegada e identificada com a matéria, o fenômeno espiritual materializado, ele foi, em diferentes revelações como essas que nós apontamos aqui, o meio de legitimação, de agregação, de validação da mensagem religiosa, espiritual e filosófica trazida por Moisés, pelos profetas depois dele, por Jesus e pelo Espiritismo. Vejam, se vocês não entendem assim, coloquem nas observações. Porém, digamos assim, o espetáculo, a atração gerada pelo fenômeno mediúnico é tão grande que corre o risco do inverso, de reduzir toda a mensagem espiritual ao fenômeno, a encobrindo, boicotando, para aqueles que se concentrarem, que focarem apenas no fenômeno, bloqueando a compreensão da mensagem profunda, o convite à transformação interior através da mensagem profunda que, novamente, Moisés, profetas, Jesus e Kardec trouxeram para a Terra. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, desprezar o fenômeno mediúnico, fenômeno material, a expressão material da dimensão espiritual, é não compreender a natureza humana e o processo pedagógico das revelações, mas também concentrar a atenção do estudante espiritual no fenômeno, nas mediunidades, nas materializações, é
um desperdício terrível. Como buscar o equilíbrio disso? É isso que nós vamos conversar hoje, sobre a relação do fenômeno com as revelações. Pergunta 371 de O Consolador, Chico e Emmanuel, onde nós lemos assim: devem ser intensificadas no Espiritismo as sessões de fenômenos mediúnicos? Deve o Espiritismo focar nos fenômenos mediúnicos? Resposta de Emmanuel: são muito poucos ainda os núcleos espiritistas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que têm em mãos. Motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, de estudos, a meditação e o comentário geral para as ilações morais, para as conclusões morais, imprescindíveis no aparelhamento doutrinário, a fim de que numerosos centros bem intencionados não venham a cair no desânimo ou na incompreensão por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. Questiona aqui Emmanuel sobre que capacidade nós temos de entender o fenômeno mediúnico. Muitos são os estudantes espirituais, os espíritas mesmo, que usam a influência mediúnica como desculpa para os atos do ser humano, para os seus próprios atos, dizendo por tudo e em tudo que estava obsidiado, como um alcoólico que tenta se esconder através da bebida. Ora, assim como não pode o alcoólatra se esconder a bebida porque foi ele mesmo que bebeu, não pode o ser humano se esconder através da mediunidade porque foi ele que ofereceu a sintonia, ele que convidou pelo seu padrão vibracional as presenças espirituais que o influenciam. Olha a grande incompreensão sobre o fenômeno mediúnico que ainda existe no próprio meio espírita. Será que são muitos, por outro lado, aqueles que compreenderam a grande contribuição na pacificação do ser, na fundamental pacificação do ser, para aquele que compreender o fenômeno da reencarnação? Será que são muitos aqueles que perceberam que não são homens, não são mulheres, não são ricos, não são pobres, não são homens, não são mulheres, não são de uma nacionalidade ou de outra? Tudo isso que tem sido base de tantas violências, violências nacionais, violência contra a mulher, exploração das classes sociais. Será que são muitos os que compreenderam que não são nada disso, são apenas espíritos temporariamente vestidos de uma raça, de um sexo, de uma nacionalidade, de uma classe social? Vejam, meus amigos, como a realidade espiritual é importante, mas torna-se transformadora apenas para aqueles que refletirem.
que souberem interpretar à luz de Jesus, mas sempre com profundo estudo, com profunda reflexão e meditação própria. Senão, ocorre também no Espiritismo a mera superficialidade, a mera repetição da cegueira já experimentada em outras religiões e em tantos projetos filosóficos ao longo da história. Então diz Emmanuel que são muito poucos ainda os núcleos espiritistas que se podem entregar à prática mediúnica com plena consciência do serviço que tem em mãos, motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação e comentário geral para obter-se as conclusões morais imprescindíveis no aparelhamento doutrinário na instituição espírita, a fim de que numerosos centros bem intencionados não venham a cair no desânimo ou na incompreensão por causa de um prematuro comércio, um prematuro intercâmbio com as energias do plano invisível. Reflitamos sobre essa mensagem trazida por Emmanuel, preciosa, aliás, para refletir inclusive sobre a vida em geral. Inúmeras lições nos são trazidas todos os dias, muitas pela dor, pelo desafio, pela doença, pelos problemas do cotidiano, e muitíssimas ainda mais pela via do amor. O que acontece, e isso é fundamental nós que estamos encarnados hoje questionarmos, o que acontece que depois de tantas vidas na Terra, antes de Jesus, depois de tantas vidas na Terra depois de Jesus, essa humanidade de 8 bilhões de encarnados ainda está encarnado no último momento da transição. É equivalente, gostamos muito dessa comparação, com a turma de recuperação de uma escola. O que acontece é que depois de o ano todo, com lições, provas, explicações dos professores, um certo grupo de estudantes esteja na escola já perto do Natal, já ainda na escola, quanto tantos já estão promovidos, já passaram de ano. Assim como o aluno da classe de recuperação é aquele que desperdiçou seu tempo, desperdiçou sua atenção, deixou de disciplinar-se para aprender as lições que eram propostas, não tenham dúvida, amigas e amigos, nós somos a turma de recuperação, nós somos aqueles filhos de Deus que passaram pelas diferentes situações, pelas diferentes oportunidades e não as aproveitaram. Ou seja, não é apenas o fenômeno espiritual, não é apenas o fenômeno mediúnico que é presenciado no Espiritismo, sem que se aprenda. É nas religiões em geral, é nas filosofias em geral, é na própria ciência em geral, que tem produzido tantas tecnologias e não tem aprendido nem com as guerras, nem com as explorações, nem com as violências múltiplas,
que a tecnologia nas mãos de quem não tem amadurecimento ético é um perigo terrível. É uma irresponsabilidade. Vejam o que acontece com a comunicação hoje em dia, como ela é usada tantas vezes para disseminar mentiras, para dar golpes de estelionato, para organizações de pedofilia e exploração sexual de crianças e mulheres. Vejam, meus amigos, o quanto é perigoso, e isso já aconteceu na pólvora, na energia atômica, em praticamente todas as tecnologias humanas. O avião, que era um meio de integração dos povos pelo transporte, pelo turismo, se transformou em arma de guerra. A pólvora era a base dos fogos de artifício, uma beleza maravilhosa, e transformou-se na pior, na mais letal invenção humana. A energia atômica tinha potencial de resolver a grave questão do fornecimento de energia para o desenvolvimento humano. Tragédias terríveis por uma humanidade antiética, por uma humanidade ignorante dos princípios morais que norteiam as ações do bem. Nós mesmos, nessa vida e nas diversas vidas, também nos caracterizamos, todos nós encarnados, por sermos aqueles que desprezamos vivências, situações, condições, por não sabermos retirar dessas vivências o conteúdo terapêutico, o conteúdo pedagógico que Deus nos propõe. Brigamos com a vida, nos fechamos numa pena de nós mesmos, numa revolta, numa incompreensão, numa ignorância total. Dediquemo-nos à filosofia, mas não a filosofia apenas livresca e acadêmica. Dediquemo-nos aos exercícios de pensar que a ciência e a religião tanto nos podem propor, mas não uma religião ritualística, não apenas ritualística, não apenas uma ciência voltada para a tecnologia, para as patentes e para o dinheiro e para as guerras, evidentemente. Mais será cobrado daquele que mais recebeu. Saibamos bem utilizar as lindas e poderosas oportunidades que a vida, que Deus nos dá, para promover o bem geral, para promover o aprendizado espiritual, a reflexão, a transformação do ser humano, dos grupos humanos, das coletividades humanas, em benefício das plantas, das matas, em benefício dos animais selvagens e domésticos, em benefício da humanidade em suas diferentes classes, condições, profissões, religiões, porque são todos nossos irmãos por parte de Deus. Todos, ensinando uns aos outros os sagrados exercícios do amor. Paz e bem,
Muito obrigado pela presença de todos. Vamos saudar os amigos que comentaram aqui, que estão conosco. Adelaide Dias, Jupiar Oliveira, Enir Cajazeira, Lúcia Galvão, dando o seu boa noite a todos. E Enir, vibrando pela saúde da nossa amiga Mônica, que ela receba essa energia gerada aqui pela orientação espiritual e pela amizade entre nós, para fortalecer-se, encorajar-se, elucidar-se e para curar-se. Graças a Deus, um grande abraço a todos. Se vocês entenderem que faz sentido, compartilhe, espalhe. Reflita a luz para dentro das cavernas, para dentro dos buracos, para dentro das trevas. Paz e bem, até a próxima.